é natural que o pensamento que venha na cabeça antes de atender a ligação seja um pensamento de tem alguma coisa ruim acontecendo, morreu alguém da família, é uma notícia ruim. Uma vez em visita a uma empresa, uma multinacional, eu estava passeando, andando pela empresa com o diretor e ele estava me apresentando os diversos setores dessa empresa e chegou uma hora que ele apresentava algumas equipes e tal e chegou um funcionário dele, chamou ele de canto e falou: o senhor disse que queria falar comigo. Ele falou: eu realmente preciso falar com você, mas depois eu falo com você, eu estou apresentando a empresa para o Júlio aqui, depois a gente conversa, eu te chamo mais tarde. E a gente continuou andando pela empresa e a empresa era grande, a gente andou praticamente o dia todo pela empresa e foi mais de uma vez que nós encontramos com esse rapaz e todas as vezes ele estava com uma cara de apreensivo, esperando para falar com o diretor da área dele, que era o rapaz que estava comigo, e dava para perceber que ele tinha um sofrimento ali, ele tinha um sentimento que não era um sentimento adequado. Até que chegou uma hora que ele não se aguentou, meio que no final do dia ele chegou e perguntou para o rapaz: olha, eu queria falar com o senhor e o senhor falou que vai falar comigo e não me chamou até agora. Ele falou: então, é que eu estou ocupado com o Júlio, mas espera mais um pouquinho. Ele falou: não, mas eu estou ansioso, eu quero saber o que você quer falar comigo. Aí ele respondeu, ele falou: olha, eu queria só te dizer que aquele barzinho que você me indicou para eu ir com a minha esposa é um barzinho muito legal, que teu irmão toca e estava legal, eu gostei, eu ia te comentar isso com você e agradecer pela indicação. E na hora que ele ouviu isso, ele olhou com uma cara de espanto e falou: era só isso? Ele estava esperando alguma coisa negativa, ele estava esperando alguma coisa da profissão que não estava bem feita, ele viajou ali naquela ideia. Ele foi longe dentro da cabeça dele, dos sentimentos, dos pensamentos, que fez com que ele realmente não vivesse o dia dele de uma forma mais leve, porque ele achava que era uma coisa ruim. Então esse é um exemplo de várias vezes que você sofre por antecipação, que você fica imaginando algo muito pior do que pode acontecer. A maioria das vezes, o sofrimento por antecipação não acontece o que você estava esperando, o que você ficou o dia todo, ou o mês todo, ou o ano todo sofrendo por aquilo. O acontecimento é em uma escala muito menor do que realmente você esperava. Então, vamos pegar um exemplo muito mais prático de dentro de casa. Se você estiver dormindo, tocar o telefone de madrugada, e você for atender o seu telefone, é natural que o pensamento que venha na cabeça antes de atender a ligação seja um pensamento de tem alguma coisa ruim acontecendo, morreu alguém da família, é uma notícia ruim, porque é de madrugada, o telefone quase nunca toca, e quando toca é por causa desse tipo de acontecimento. Aí quando você vai atender o telefone, você percebe que era engano ou não era para você, ligaram errado, e você, antes de atender o telefone, já teve aquela sensação desconfortável e não conseguiu lidar com ela. E aí vai dormir, demora para dormir de novo, por causa da sensação. Então você descarregou ali um monte de elemento químico no seu organismo que te deixou alerta, que te deixou desconfortável, que deu dor de barriga, que ficou seca a boca. Tudo isso porque você sofreu antes de saber o que estava acontecendo. O nome disso é sofrimento por antecipação. Em nenhum caso de sofrimento da vida vale a pena sofrer por antecipação. Sabe por quê? Porque se aquela ligação fosse realmente uma notícia ruim, se aquela reunião que o rapaz que queria ter lá com o diretor dele fosse realmente uma bronca que o diretor fosse dar, ou uma reclamação que ele ia falar, ou algo desconfortável, se fosse uma coisa ruim, você estaria sofrendo mais uma vez quando acontecesse, tanto a notícia ruim quanto a reunião. Então você sofre antes e sofre na hora. Então sofrer por antecipação é sofrer em dobro. Então ali no momento que você vai ter a situação para lidar com ela, você deve abandonar o sofrimento de antecipação para poder ter força para lidar lá. Então como que eu lido com isso antes? Como que eu trabalho com isso antes? Você precisa se preparar para o que vem lá na frente, mas não ficar sofrendo pelo que vem lá na frente. O que é essa preparação? Talvez você já tenha ouvido falar que as pessoas ficam preocupadas. Preocupação, preocupadas. Elas se preocupam de forma inadequada para o que vai acontecer. Então, como que eu me preocupo para ter resultados positivos? Se preocupe com coisas boas que resolvam a dificuldade que pode acontecer lá na frente. Aí essa ocupação prévia é uma ocupação extremamente
extremamente positiva e não uma ocupação nociva que faz com que você sofra. Verifica quantas vezes você já fez isso na sua vida, quantos momentos você esperava que fossem muito piores na sua vida e não aconteceram. E aí você acabou sofrendo por antecipação. Quanto mais você sofre por antecipação, você colhe momentos desconfortáveis para você viver e não vale a pena. Então coloca isso em prática, faz com que as suas percepções sejam mais evoluídas e você não vai gerar emoções desconfortáveis antes do momento que realmente vai ser algo que você vai ter toda a energia, toda a força, se preocupando melhor para poder lidar com aquilo. Isso faz toda a diferença na sua vida. Vai gerar um emocional inabalável, transformador, um exemplo para as outras pessoas seguirem. E vai ter gente que vai olhar para você e vai falar assim, ó, o que está acontecendo com a tua vida? Por que você está desse jeito? Por que você está vivendo uma vida tão leve? Não é possível. Isso funciona muito bem, tá bom? Grande abraço e nos vemos por aí.